Boa noite. Estamos aqui na continuidade da nossa disciplina de contabilidade pública. Hoje, como já mencionei, denominada contabilidade aplicada ao setor público. Na nossa última aula, nós trabalhamos a lei que rege a contabilidade pública no Brasil, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, hoje com a sua prerrogativa pela Lei Complementar número 101 de 2000, como também trabalhamos as receitas públicas, que essas receitas públicas, como em toda e em qualquer contabilidade, ela depende exclusivamente de receitas e despesas. Sendo que na empresa particular, nas denominadas contabilidade de empresas privadas, para que possamos apurar um resultado, nós vamos trabalhar sempre a receita menos os custos. Desses custos nós vamos obter o que chamamos de lucro bruto. Do lucro bruto, nós vamos deduzir as despesas operacionais, que é o nosso ponto da aula de hoje, as denominadas despesas, só que despesas públicas. Então, as receitas menos os custos, menos as despesas, nós vamos obter o que nós chamamos de lucro antes do imposto de renda pessoa jurídica. Então, na continuidade, como qualquer sistema de contabilidade, como fiz aqui um review do que já trabalhamos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina como se rege a contabilidade aplicada ao setor público no Brasil. O que quer dizer? O como está controlando e programando a prefixação e realização das receitas públicas. Consequentemente, se nós temos receitas no setor público, é porque nós teremos despesa. Sempre reforçando que para a fixação de uma receita, nós teremos a dotação de uma despesa. Então, hoje, como ponto, vem de encontro à nossa continuidade da disciplina de contabilidade pública, estaremos trabalhando hoje as despesas públicas. Por quê? Se já trabalhamos a categoria das receitas públicas, que completando o nosso review aí, nós vemos que a classificação da receita pública, ela está em orçamentária e extra-orçamentária. Por que essa revisão? Porque quando estivermos já trabalhando as despesas, há de se ver que existe uma mesma classificação também para as despesas. Por quê? Nas receitas nós temos orçamentária e extra-orçamentária. Dentro das orçamentárias, nós temos as receitas correntes, que é as receitas principais dentro da operacionalidade de qualquer órgão e setor público, e temos as receitas extra-orçamentárias, aquela obtida das receitas oriundas de aplicações e de operações de créditos, aluguéis e outras operações que venham diferir da atividade operacional do ente público em estudo no caso. Na continuidade, vamos estar falando aí sobre a despesa pública. Então, tanto a receita quanto a despesa, ela está sendo desenvolvida e sempre controlada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui no caso, dentro da receita pública, como eu já mencionei, nós temos a receita corrente, a receita de capital, como também vamos obter a classificação das despesas públicas. Inicialmente, entre os dois principais grupos, as despesas financeiras e as despesas econômicas. No caso, a financeira, como o próprio nome já diz, é o desembolso de recursos voltado para o custeio da máquina pública, bem como para os investimentos, que são denominados gastos de capital. Por aí, nós já começamos a mensurar o encontro da classificação da receita de capital com a despesa de capital. Como mencionado, quando da despesa financeira, o gasto de capital. Quando acontece o quê? O investimento no setor público. Por quê? Se eu estou fazendo referência a investimentos públicos, que
que são denominados gastos de capital, o que cabe lembrar? Que quando mencionamos das receitas de capital, também usamos a mesma expressão. A receita necessária para investimentos no setor público. O que quer dizer? Uma receita de capital que há de aumentar o patrimônio público do órgão ou do setor que estamos trabalhando. No caso, a segunda classificação aí das despesas, as despesas classificada como econômica, é o gasto ou promessa de gastos de recursos em função da realização de serviços que visam a atender às finalidades constitucionais do Estado. Então, o que quer dizer? São despesas especificamente econômicas por tratar-se de gastos oriundos para o próprio Estado, o que diferencia de uma despesa financeira. Sendo que essa despesa financeira, quando eu menciono desembolso de recursos voltados para o custeio da máquina pública, é o que nós chamamos efetivamente de despesas operacionais, tal qual eu mencionei aqui nessa pequena demonstração de resultado nossa como de uma empresa privada. Se eu tenho hoje uma receita no setor público, consequentemente nós vamos ter os custos que ainda estão para serem implantados, quando aplicados especificamente no setor público. E as despesas operacionais, denominadas assim no caso, despesas financeiras, e que lá na frente nós vamos efetivar efetivamente essa despesa como uma despesa corrente. Então, tal qual a receita, né, a classificação, segundo a lei que rege a contabilidade do setor público no Brasil, a Lei 4.320 de 64, temos as despesas orçamentárias e as despesas extra-orçamentárias. Cabendo lembrar que, tal qual a receita orçamentária para dotação de despesas orçamentária. Receita extra-orçamentária para dotação de despesas extra-orçamentária. Quando estávamos estudando a receita, nós verificamos que os restos a pagar, os empenhos constituídos no exercício anterior, processados e não processados, quando transferido para um próximo exercício, são inseridos como receita extraoperacional. E o pagamento desses empenhos geram o quê? O que nós vamos ver mais para frente, as denominadas despesas extraoperacional. Então, tal qual a lei determina, a lei da contabilidade do setor público, a 4.320, que os dois principais grupos de despesas aplicadas ao setor público estão mensuradas entre despesas orçamentárias e despesas extra-orçamentárias. Então, despesas extra-orçamentárias independem de autorização do Poder Legislativo, pois se constitui em saídas do passivo financeiro ou compensatórias de entradas no ativo financeiro. O que quer dizer? Como mencionei, se eu tenho restos a pagar, hoje, exercício 2012, que estamos vivenciando a lua deste exercício, e eu tenho os restos a pagar, processados e não processados de 2011, estes sim, independem de autorização do Poder Legislativo. Por quê? Já faziam parte da LOA do exercício de 2011. Só que naquele exercício não houve o tempo para que se pudéssemos liquidar o empenho. Porque para liquidar, eu tenho que ter a entrada do bem ou do serviço no setor ou no ente público que veio constituir aquele empenho. Como não entrega do fornecedor, tanto do bem quanto do serviço, ele vai ficar classificado como restos a pagar não processado. Por quê? Não recebi a nota fiscal, nem de uma fatura de serviço e nem da entrada de um bem ou um material de consumo para o órgão que assim constituiu o empenho.
E já a despesa orçamentária, que nós vamos ver mais para frente, esta sim vai ser específica do próprio exercício. Para concluir as despesas extra-orçamentárias, ainda mencionando os restos a pagar, o que quer dizer? Se ele já está processado hoje, quando eu recebo uma nota fiscal referente a um empenho do exercício de 2011, eu estou liquidando um empenho no restos a pagar não processado, referente ao exercício de 2011. Se eu estou recebendo a nota, eu estou efetuando a liquidação desse empenho. E quando do pagamento, que aí sim eu terei gerado um passivo financeiro e a liquidação do próprio, estaremos finalmente zerando esta operação. Então, no caso das despesas, ainda despesas extra-orçamentárias, constituem-se nas diversas formas de saídas do Tesouro, de recursos numerários retidos transitoriamente de terceiros pelo poder público por motivos legais ou contratuais, assim como nos pagamentos dos restos a pagar, como já mencionei, e dos serviços da dívida a pagar, inscritos em exercícios anteriores, e no resgate das operações de créditos por antecipação de receita orçamentária. Então, o que quer dizer? Quando eu tenho uma antecipação de uma receita orçamentária, é porque, consequentemente, eu estarei efetuando uma liquidação de uma despesa extra-orçamentária, ou seja, liquidando os nossos restos a pagar. Lembrando bem, se eu tenho restos a pagar, ele pode ser processado e não processado. Depende da categoria e da modalidade do empenho. Então, aqui no caso, dentro das, como eu mencionei, das despesas extra-orçamentárias, eu tenho também as dívidas que eu tenho inscritas a pagar em exercícios anteriores. As principais despesas extra-orçamentárias são referentes ao quê? A calções e garantias diversas. Por que calções? São consignações entregue como garantia aos nossos credores ou dos credores para a nossa entidade pública. Então, o que quer dizer? Se eu tenho esta obrigação, se eu tive esse contrato realizado entre a minha instituição pública e um fornecedor, eu tenho o quê? Um contrato efetivo ou uma consignação. Por exemplo, se eu já estiver usando um bem de terceiro, conforme vai constituir o empenho, e eu esteja utilizando dentro do meu exercício social, o que quer dizer? Eu estou efetuando o uso de um bem de terceiro, no caso, uma consignação, tal qual está escrito aqui para vocês. Retidas também por ocasião de pagamentos de despesas orçamentárias, pagamento dos restos a pagar e dos serviços de dívidas públicas, como eu já mencionei também, por antecipação de receita orçamentária. Na continuidade, especificamente as despesas orçamentárias. Estas sim dependem de autorização legislativa e não podem se efetivar sem o crédito orçamentário correspondente. O que quer dizer? Para que eu possa constituir um empenho de uma despesa orçamentária, inicialmente eu tenho que ter o crédito disponível. E esse crédito disponível vai vir da onde? Da LOA, como nós vimos na semana passada. Se eu tenho a LRF, que determina o plano plurianual, depois do plano plurianual, nós tivemos a Lei de Diretrizes Orçamentária. Então, da LRF, nós constituímos o plano plurianual. Desse plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária, e da Lei de Diretrizes Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual. Esta lei é que vai subsidiar os créditos e os valores disponíveis para a realização das despesas orçamentárias
do exercício corrente. Então, o que quer dizer? Eu dependo da liberação destes recursos que vamos estar classificando de acordo com o plano de contas já estabelecido pelo S, que nós denominamos como créditos disponíveis. Quando da obtenção desse crédito disponível, né, eu posso assim efetuar o meu programa de despesa. Programa esse através das licitações, que nós denominamos do processo licitatório. Deste processo licitatório que vamos ter a concorrência entre os nossos fornecedores, que vamos estar editando o que a instituição está necessariamente procurando obter, que é o seu produto ou serviço necessário para a sua operacionalidade, e quando esse valor disponível, aí sim eu posso efetuar os denominados empenho. E como nós vimos dentro do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária e da lei da diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, esta sim determina o que eu tenho de crédito disponível para realizar as despesas orçamentárias. Portanto, como diz o próprio slide, ela depende exclusivamente de autorização legislativa. O que quer dizer? Ela tem que estar constituída no orçamento do exercício que estamos desenvolvendo. Ou seja, hoje, 2012, estamos desenvolvendo no momento a lei orçamentária anual para com o orçamento de 2012. Por quê? Já foi totalmente liberado através da lei de diretrizes orçamentárias, que separou o exercício de 2012 de um plano plurianual de 4 anos, tal qual nós já estudamos desde o início da nossa disciplina, entre o diferencial da contabilidade aplicada ao setor público para a contabilidade do setor privado. Então, o que diferencia a despesa orçamentária da extra-orçamentária é que a orçamentária depende de autorização legislativa e não tem como se efetivar esse tipo de despesa sem que esteja fazendo parte no orçamento do referido exercício. Então, como as despesas orçamentárias estão divididas? Tal qual quando fizemos hoje o início da nossa aula, que eu mencionei, olha, nós vamos chegar na mesma modalidade de classificação das receitas, como trabalhamos a semana passada. Trabalhamos especificamente as receitas correntes, que depende exclusivamente da LOA, da nossa lei orçamentária anual, e a receita de capital, que é aquela receita onde serão efetuados os investimentos no patrimônio deste ente público que estamos trabalhando. Então, tal qual as receitas, nós temos a classificação das despesas também em despesas correntes e despesas de capital. Como eu já havia mencionado, que iríamos nos deparar com esse encontro da classificação das receitas com as despesas. Então, o que são as despesas correntes? São as despesas de naturezas operacionais, realizadas para a manutenção dos equipamentos e para o funcionamento dos órgãos governamentais. O como nós sempre estamos procurando comparar com o outro tipo de contabilidade, aquilo que nós classificamos como despesas operacionais. Por quê? Eu preciso desse gasto, eu preciso dessa despesa para poder girar, poder operacionalizar as receitas obtidas. Por quê? Se eu tenho as despesas correntes, é porque estão já semi-preparadas através da obtenção das também receitas correntes. Por quê? Para que eu possa prefixar uma receita corrente,
eu tenho que dotar uma despesa corrente. Então, no caso aí, nós temos a sua subdivisão: despesas de custeios ou transferências correntes. Quando mencionamos aí transferências correntes, é quando estamos trabalhando de um órgão para um outro órgão público. Transferência de aproveitamento de orçamento, parte de valores disponíveis de um órgão para outro, também de acordo com a necessidade, o aproveitamento de processos licitatórios. Se eu tenho um SRP de um determinado órgão e nesta ata que gerou esse processo licitatório tem itens que, no caso, sobraram do órgão anterior e que eu possa utilizá-lo, nós temos o denominado processo de carona. Quer dizer, eu estou pegando carona num SRP de um outro órgão público, o que é legalmente factível. Por quê? Estamos aí trabalhando num momento de transferência orçamentária. Eu estou me utilizando de um processo licitatório de um outro órgão público, e o qual o compromisso de pagamento e obtenção dos produtos vão vir para a minha entidade, para o meu órgão público, sendo que o principal, a ata e o processo que me delibera para a obtenção deste bem é do órgão principal. Então, aí o denominado as transferências correntes. E as despesas de custeio? Tudo aquilo que eu necessito para que todas as atividades operacionais desse ente que eu estou trabalhando consiga desenvolver a todas as suas atividades e, consequentemente, atender à sociedade. Então, tipo de despesas correntes. As despesas de custeio são fixadas para atender à manutenção dos serviços anteriormente criados, inclusive obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Isso está no artigo 12 da Lei 4.320, conforme seu parágrafo 1º. Compreendendo os gastos com pessoal civil e militar, obrigações patronais, materiais de consumo e serviços de terceiros. Por quê? Quando nos referimos a serviços de terceiro, essencialmente, estamos nos referindo à manutenção, segurança, no caso de uma escola, inspetoria, serviço de limpeza e conservação, que são os mais importantes, e a contratação dos principais itens necessários para a operacionalidade, contratação de fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, manutenção de esgotos, e também o fornecimento de telefonia, serviços de telefonia. Então, são as denominadas despesas contratuais ou empenho de contrato continuado. Por que contrato continuado? Este empenho, o denominado empenho por estimativa, é feito um contrato através de um processo de licitação. Quando da constituição do empenho, esse empenho já vai abordar um período de 12 a 24 meses, de acordo com a licitação, né, e o serviço essencial para a operacionalidade do órgão onde estamos trabalhando. Então, eu vou ter um período que essa empresa estará prestando o serviço dentro da minha instituição. E esse serviço, esse empenho, ele pode passar por modalidades de adaptação, porque eu posso estar alterando valores e prazo. No caso de um prazo, um aditamento. Eu vou fazer um aditamento de prazo se eu tiver necessidade de ampliar o prazo deste contrato ou dessa licitação. E no caso, uma repactuação quando de aumento de valores. Por isso, ele é feito um empenho por estimativa. Devido ao que? Eu não ter o valor fechado, o valor total dessa contratação. No caso, serviço de segurança. Preciso de segurança fazendo a manutenção, a ronda do prédio e também das entradas, conforme os tipos de portaria. Se eu tenho esse serviço de segurança e está contratado aí para 24 meses, dentro desse trabalho eu posso ter a necessidade
de uma maior necessidade de mão de obra. Se eu tiver essa necessidade, estaremos fazendo o quê? Uma repactuação dentro desse empenho. E se necessário, até o encerramento desse contrato, enquanto o desenvolvimento do processo licitatório para a contratação de uma nova empresa, e fazer um aditamento desse contrato. Então, as despesas correntes, no caso aqui as principais delas, despesas de custeio, são essenciais, né? No caso aqui, no caso, para operacionalidade, em especial aos gastos com o pessoal, referente à folha de pagamento, tanto pessoal civil quanto militar, no caso aqui da segurança do nosso próprio Estado, as obrigações patronais, o que quer dizer para com a própria instituição, os materiais de consumo necessários para o desenvolvimento do serviço e, como eu estava mencionando, a contratação de serviço de terceiros. Então, o que quer dizer? Quando nós precisamos poder realizar toda a nossa atividade operacional dentro das condições que assim a LOA, o orçamento, vem nos proporcionar. Porque esta lei orçamentária anual está nos liberando recurso através do crédito disponível, o que nos possibilita a licitar, empenhar e contratar esses fornecedores, tanto para fornecimento de serviços, no caso aqui dos serviços de terceiros, e fornecimento de materiais de consumo e para aquisição de bens patrimoniais. Lembrando que, quando para aquisição de bens patrimoniais, nós vamos ver mais para frente, uma despesa de capital. Quando de material de consumo e de serviços de terceiros para a manutenção do órgão e da instituição pública, uma despesa de custeio, classificada assim como uma despesa corrente. Então, como eu tinha mencionado também, dentro das despesas correntes, as transferências correntes são dotações fixadas para atender aquelas despesas, aquelas que não correspondam a uma contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender manutenções de outras entidades, como eu já havia mencionado, e como consta no artigo 12, parágrafos 1º e 3º, e dentro dos artigos 16 e 19, a lei que rege a contabilidade no Brasil, obviamente a contabilidade pública, a lei 4.320, de 64. Como eu já havia mencionado aí no caso, quando mencionamos subvenções destinadas a atender manutenção de outras entidades. No caso aí uma SRP, como eu já mencionei, eu posso estar me utilizando de uma SRP, por exemplo, eu trabalho no Ministério da Educação aqui em São Paulo. Posso me utilizar de um SRP, de um mesmo órgão do próprio Ministério da Educação, do Estado da Bahia, do Estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, desde que dentro da ata, os itens que os quais eu estarei utilizando venham atender às minhas necessidades e que estejam assim disponíveis pelo órgão que constituiu aquela licitação em si. Por quê? Dentro do processo licitatório, ele é fechado um global. No caso, contratação de ativos permanentes, de bens permanentes, que são as nossas despesas de capitais. Para que eu possa, eu mesmo, efetuar uma licitação, eu vou depender de ter lançado no orçamento, como estamos no momento agora, até o mês de agosto, para que no exercício de 2013 eu venha poder adquirir esses bens permanentes que são necessários para o desenvolvimento das operações da minha entidade pública. Portanto, tem que estar dentro do orçamento, para que, quando se fechar a lei de diretrizes orçamentárias, venha de encontro à análise das solicitações do exercício para o exercício de 2013 e que já estejam previstos dentro do plano plurianual dos 4 anos, como nós já trabalhamos efetivamente. Então, eu tenho a despesa de custeio,
que é aquela despesa efetivamente para a operacionalidade da nossa instituição, e temos as transferências, como está mencionado na própria Lei 4.320, dentro dos artigos 16 e 19, e o parágrafo 1º, de 1º a 3º do artigo 12, que são dotações fixadas para atender às despesas necessárias, ou seja, as despesas para a nossa atividade operacional. Em se falando em termos de questões que possamos aí nos deparar nos exames públicos ou no próprio exame do CRC. Conforme a Lei 4.320, como estão classificadas as receitas e as despesas? Ambas em receitas correntes e receitas de capital. Despesas correntes, despesas de capital. A fonte: receitas e despesas orçamentária, receitas e despesas extra-orçamentária. Isto está designado aonde? Na Lei 4.320, no artigo 12, 16 e 19, tal qual consta na nossa lei que rege a contabilidade aplicada ao setor público no Brasil. Portanto, se eu tenho uma questão, de acordo com a Lei 4.320, como estão classificadas as principais despesas ou os grupos de despesas? Se forem os grupos de despesas, eu tenho as despesas orçamentária e extra-orçamentária. E os principais elementos desses grupos de despesas: despesas correntes, despesas de capitais. Dentro das despesas correntes, as despesas de custeios e as transferências correntes. Espero que tenha ficado bem claro e nenhuma dúvida no caso de um questionamento ou de responder alguma pergunta com relação à classificação para as receitas e as despesas de acordo com a lei que rege a contabilidade aplicada ao setor público no Brasil. Então, uma despesa de capital tem o propósito de formar e ou adquirir ativos reais. Quando nos referimos a ativos reais, estamos nos referindo a ativos que irão ser incorporados ao patrimônio deste ente público. Principalmente quando nós temos o envolvimento, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente ou títulos representativos do capital de empresas ou entidade de qualquer natureza, bem como as suas devidas amortizações das dívidas e concessões de empréstimo. Por quê? Eu não posso dizer que a aquisição de um microscópio para um laboratório de uma determinada entidade pública vai ser uma despesa corrente. Porque a despesa corrente, ela será consumida dentro do meu exercício operacional e finda dentro daquele próprio exercício, como reza a contabilidade para as instituições particulares, ali dentro da 11.638, de 1/1 a 31/12. A contabilidade pública segue o mesmo regime, de 1/1 a 31/12, ou seja, o ano calendário. Quando nos referimos ao ano calendário, o ano civil ou o ano comercial, tanto utilizado para as empresas particulares quanto para as empresas e setores públicos. Isso está determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. E se eu tenho um exercício para trabalhar esses resultados, eu estou aqui hoje falando do quê? Das despesas públicas que estaremos confrontando com as nossas receitas, tal qual estudamos na aula passada. Se eu vou fazer o confronto da receita com a despesa, o que nós estaremos trabalhando já nos nossos demonstrativos, aí sim eu vou ter o resultado. Só que se for na empresa, lucro ou prejuízo. E aqui, na entidade pública, superávit ou
déficit público. E esse resultado será imediatamente transferido para o orçamento do exercício seguinte, desde que esteja fazendo parte do plano plurianual daquele governante que assim o instituiu dentro do seu período de governança. Ok? Então, as despesas de capitais têm o propósito de formar ou adquirir ativos reais, ou também da própria aquisição de equipamentos, compras de instalações ou materiais permanentes. Então, temos hoje, inclusive, pela própria instituição da contabilidade, em tornar-se com caráter transparente, agora até no momento internacional, passamos a ter, inclusive, o sistema de reavaliação desses bens, reforçando mais uma vez aí a nossa despesa de capital. Por quê? Se eu efetuei a aquisição de bens patrimoniais, consequentemente, esses bens são passíveis de depreciação, o que a contabilidade passou a adotar a partir do exercício de 2010, quando já dá a ideia de ter o valor dos seus bens, do seu patrimônio, efetivamente contabilizados, o que até então não existia na contabilidade pública, que era o denominado processo de depreciação. E também, a partir de 2011, o processo de reavaliação. Então, se eu tive a aquisição de um bem de capital, se é um bem, por exemplo, hoje, se eu estiver adquirindo bens para o processo de informática, que foi uma das primeiras contas a serem instituídas no processo do cálculo de depreciação, e também no processo de reavaliação. Como, por exemplo, para que pudéssemos encerrar o exercício de 2011, efetuamos toda a depreciação de todos os bens adquiridos em 2010, mais os bens adquiridos mensalmente no exercício de 2011, desculpa. Eu estava falando do exercício 2011. Agora, para encerrar o exercício de 2011, também tivemos que efetuar o processo de reavaliação dos bens adquiridos até 2011 para os itens de informática e na conta de veículos, o que passa agora para 2012 para mais 2 itens do nosso ativo permanente, o caso do nosso ativo imobilizado. Hoje, para 2012, teremos os equipamentos de telefonia e os denominados equipamentos industriais, para empresas públicas que assim trabalhem com o setor de indústria. Então, eu tenho as principais classificações das despesas: as despesas correntes, as despesas de capitais. Dentro das despesas correntes, as despesas de custeio e as transferências correntes. E dentro da despesa de capital, principalmente a aquisição para o ativo permanente, contribuindo assim para a melhoria e maior valia do patrimônio daquela entidade. Então, vamos começar a trabalhar agora os estágios desse tipo de despesa. Quando nós trabalhamos as receitas, nós também tomamos o cuidado de estar classificando as atividades e como está trabalhando a contabilização dessas receitas. Então, do mesmo jeito que a lei toma toda essa precaução para classificar e contabilizar suas receitas, ela também vem determinar quais são os estágios da despesa pública. Por quê? Se eu tenho a receita, como eu já vim até fazendo esse comparativo, e esse encontro, como eu falei que ele ia ocorrer, a receita corrente, a receita de capital, a despesa corrente, a despesa de capital, os estágios da receita, como classificamos na última aula,
Hoje vamos classificar também os estágios da despesa. Como classificar aqui no caso os estágios da despesa pública? Por exemplo, quando eu vou me referir à doutrina contábil, eu vou estar trabalhando todos os itens que vão ocorrer com essa despesa. Ou seja, nas setas na cor escura, a programação, a licitação, o empenho, a liquidação e o pagamento. Coisa que na empresa privada, quando se efetua a liquidação, eu já efetivamente encerro a operação. Por quê? Eu faço o orçamento de compra, vou eleger o principal fornecedor que atenda às minhas condições e principalmente às condições do produto que eu quero adquirir, faço o pedido, recebo o produto através da nota fiscal, pago, liquidou a operação. Já no setor público, nós temos que primeiro apresentar o projeto para que venha comprovar a necessidade da aquisição daqueles itens que serão classificados como despesa. Esse projeto em aprovado vai fazer parte do orçamento. Do orçamento será designado parte dos recursos que serão recebidos na categoria de receita tributária da comunidade. Parte dessa receita vai vir atender a esse projeto, a essas despesas orçamentárias, como já previsto dentro do orçamento. Por isso, reforçando o processo do plano plurianual, da LDO e da LOA, que fazem esse trâmite processual dos orçamentos. Quando eu tenho esse crédito disponível, aí sim, eu começo a desenvolver os estágios dessa despesa dentro da nossa contabilidade. Então, se eu vou trabalhar com a doutrina contábil para classificar a receita, nós teremos, como eu já mencionei, nas setas de cor escura, a programação, o processo licitatório, deste processo de licitação, a modalidade do empenho, quando constituído o empenho que gera o compromisso para com o nosso fornecedor, a liquidação deste empenho, quando da entrega do produto ou do serviço através dos seus documentos fiscais, e quando sim, efetivamente, do pagamento, o que nós denominamos da baixa de um passivo financeiro, eu tenho o pagamento e encerro, neste momento, o processo licitatório que assim foi iniciado para aquisição de um tipo de bem ou serviço. Tudo isso nós estamos trabalhando o que denominamos de doutrina contábil. Por que a doutrina contábil? Porque só através da elaboração do empenho deste momento para frente é que inicia-se o processo contábil no Brasil. Porque quando eu vou elaborar um empenho, é porque deste empenho eu já tenho o valor disponível, como eu já mencionei no início da nossa aula, do crédito disponível. Esse crédito, ele está disponível de acordo com a necessidade do projeto apresentado, que faz parte do orçamento, e se está na LOA de 2012, eu tenho esse crédito disponível para que eu possa licitar, depois de licitar, constituir um empenho, quando da elaboração do empenho, o efetivo compromisso entre a minha instituição e o meu fornecedor, quando da entrega do fornecedor ou da prestação do serviço, eu tenho a liquidação, quando eu estiver registrando o documento fiscal desse compromisso, e quando eu pago
o efetivo encerramento da operação dessa operação que nós fizemos. Então, aqui no caso, eu tenho aqui o que nós chamamos da doutrina contábil, que assim efetivamos dentro da nossa contabilidade. Depois, se eu tenho a classificação de acordo com a Lei 4.320, aí sim eu vou estar efetuando simplesmente o empenho, a liquidação. Aqui neste momento, como já mencionado, eu estou fazendo o empenho, a liquidação e o pagamento. Aí sim eu estou efetuando a contabilidade de acordo com a nossa Lei 4.320. Nas setas azuis, quando efetivamente eu tenho o lançamento contábil, né, do empenho, da sua liquidação e do seu pagamento. Este é o efetivo processo de contabilidade no Brasil, que aí sim eu estou trabalhando a contabilidade aplicada ao setor público de acordo com a Lei 4.320. Por quê? Eu fiz o meu projeto básico, do meu projeto básico em aprovado, no caso de uma obra, quanto eu vou precisar de recursos para desenvolver esta obra, o tipo de obra, o que será de beneficiário para a comunidade, o quanto a comunidade vai realmente usufruir desta obra, o valor a ser arrecadado, quando desta arrecadação e constituída no orçamento, eu terei a liberação desse crédito. E quando esse crédito efetivamente disponível, eu vou poder licitar para contratar o fornecedor que irá assim constituir essa obra para atender à sociedade. E aí eu estarei tendo o processo tanto da doutrina contábil como da contabilidade. Quando da doutrina contábil, processo a programação. Programação do quê? Da própria arrecadação, da efetivação da LDO e da LOA. Se eu tenho crédito disponível, efetivamente eu começo a obter a licitação. Da licitação, o processo de empenho, que nós vamos ver quais são essas modalidades de empenho. Depois do empenho realizado, que é o efetivo compromisso entre a instituição e seus fornecedores, teremos assim a liquidação quando da entrega do produto e da prestação do serviço, e do pagamento. Quando eu tenho esse pagamento, efetivamente zerei a operação. Então aí passamos pelo processo tanto da doutrina contábil aplicada ao setor público, da sua contabilidade especificamente, e também do seu processo contábil. Que quando surge o seu processo contábil? Quando da elaboração do empenho, da liquidação e do seu pagamento. Aí, efetivamente, contabilizamos, registramos, obedecendo o regime de competência, que é o regime que está determinado na contabilidade brasileira. Lembrando que, se eu tenho uma questão, sempre voltando para a nossa prova do CRC, quais os princípios da contabilidade pública no Brasil? Para a contabilidade aplicada ao setor público, nós temos um regime misto. O regime caixa para as receitas, por quê? Eu dependo exclusivamente da arrecadação pela sociedade dentro das instituições financeiras e do recolhimento dessas instituições financeiras aos cofres públicos. Portanto, a receita é pelo regime caixa. E as despesas? Sempre pelo regime de competência
desde que legalmente empenhadas. Eu não posso, dentro da contabilidade pública, registrar uma despesa que não esteja com seu referido empenho. O que quer dizer? Mesmo que eu esteja pagando um empenho do exercício anterior, eu estarei tendo uma despesa extra-orçamentária. Independe do Poder Legislativo. Por quê? Já foi constituída dentro do orçamento do exercício anterior, já foi estabelecida, já foi totalmente regulamentada, foi empenhada, só que não liquidada dentro do próprio exercício. A sua liquidação passou de 2011 para 2012, devido ao que é o prazo necessário para o fornecedor entregar o seu produto ou prestar o serviço, e assim o nosso comprometimento em liquidar e pagar esses empenhos. Ok? Agora nós temos aí os 5 minutos para o encerramento da nossa primeira parte da aula e eu aguardo qualquer questionamento de vocês. Muito obrigado.